Meus amigos, as informações estão chegando numa velocidade impressionante. Acordamos hoje com a China batendo de frente com o Donald Trump, anunciando a elevação das tarifas de importações sobre os produtos americanos de 34% para 84%, colocando ainda mais lenha nessa fogueira da guerra comercial com os Estados Unidos. E as economias mundiais sentiram o golpe imediatamente. Só para você ter uma ideia, o dólar na manhã de hoje chegou a bater R$ 6,10, um crescimento exponencial de uma hora para outra logo após o anúncio da China. Só que da mesma forma que subiu, despencou também drasticamente. Poucas horas depois, o dólar bateu R$ 5,84. Por que teve essa queda? Porque logo após o anúncio da China de aumentar a taxação de 34% para 84% sobre os produtos americanos, o que os Estados Unidos fizeram? Elevaram ainda mais também a taxação dos produtos chineses em solo americano, saindo de 104% para 120% e mais, reduzindo a taxação dos produtos de outros países, deixando muito claro que o foco dos Estados Unidos nesse tarifaço com certeza é a China. E ao longo aqui do nosso conteúdo eu vou te mostrar com números o porquê que o Donald Trump está justamente focando na China nessa guerra comercial. Nunca mais você vai ter dúvidas com relação a isso. Bom, isso já está mexendo também com as grandes empresas. Nesse momento, a Apple, como eu informei para vocês no conteúdo anterior, a Apple está tirando seus produtos da China, está enchendo os aviões e tirando tudo quanto é que é produto estoque da China e levando para os Estados Unidos. E nesse momento, a Amazon também entrou nessa jogada, cancelando bilhões de dólares em pedidos de produtos chineses, mostrando que as empresas americanas estão participando ativamente dessa guerra comercial. Na realidade, eles estão sendo obrigados a dançar conforme a música. E qual é o estilo de música que está sendo tocado nesse momento? É com certeza o heavy metal. Está todo mundo batendo cabeça nesse momento. E a partir do nosso conteúdo de hoje, você vai entender perfeitamente os impactos desses anúncios aqui, ó, na nossa economia, porque vai impactar principalmente a nossa indústria, que já sentiu o duro golpe de ter que, competir diretamente com a indústria da China. Você já parou para pensar nisso? Olha só o tamanho da covardia. É como se a gente fosse colocar para lutar uma formiga contra um elefante, ou seja, vai ser um banho de sangue, e já acendeu todos os sinais de alertas aqui na nossa economia. Não bastassem os problemas que a gente já tem interno aqui com a nossa política, com a turma que está tocando o nosso governo, e agora com essa guerra comercial entre Estados Unidos e China, deixa a nossa economia, a nossa indústria completamente em xeque. Eu tenho muita coisa para conversar aqui com você no nosso conteúdo de hoje. Fica comigo até o final do nosso bate-papo. Não saia no meio, porque você vai entender como tudo isso impacta diretamente a nossa mesa. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre. Eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já é um inscrito no canal, já conhece o nosso trabalho aqui, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui, não precisa dar like, segura sua mão e acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Bom, vamos lá, vamos para o giro das matérias aqui, meus amigos. Vamos começar com essa matéria que a gente amanheceu com essa informação. A China retalia mais uma vez e anuncia tarifas de 84% sobre os produtos dos Estados Unidos. A taxa representa um aumento percentual de 50 pontos sobre a tarifa que já havia sido anunciada de 34%, ou seja, 34% anunciou mais 50%, foi para 84%, acompanhando os percentuais impostos pelo governo Donald Trump. Ou seja, o Donald Trump aumentou 50 pontos percentuais, a China foi lá e aumentou também 50 pontos percentuais. E, obviamente, só essa matéria aqui, ó, já mexeu com os mercados no mundo inteiro, mas não durou muito tempo. Essa matéria que saiu aqui logo pela manhã, às 8 horas e 2 minutos, algumas horas depois, ó, 14 horas e 22 minutos, Trump eleva a tarifa contra a China para 125% e, além disso, anunciou redução nas taxas a outros países, deixando bastante claro que o foco realmente é a China. O presidente dos Estados Unidos afirmou que a decisão foi tomada com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais. Todo mundo entendeu que essa jogada do Trump de colocar tarifas, entre aspas, recíprocas, foi para trazer os países para a mesa de negociação, para negociar que os países diminuam as suas taxas, para que os Estados Unidos também pudessem diminuir as suas taxas.
como os governos mundiais estão muito acostumados a ganhar muito dinheiro por meio dessa transação comercial entre os países, porque as empresas não ganham dinheiro com isso, a população não ganha dinheiro com isso, quem ganha com isso são os governos e ninguém quer abrir mão do seu quinhão, do seu pedaço, está acontecendo esse grande alvoroço nos mercados mundiais, essa mudança de configuração. E a relação comercial entre China e os Estados Unidos, cara, já foi pro ralo há muito tempo e não é de hoje. Vou te mostrar aqui com números como o Donald Trump sempre bateu de frente com a China e agora não está sendo diferente. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora de uma forma mais agressiva, porque a forma como ele ganhou as eleições nos Estados Unidos, fazendo barba, cabelo e bigode, tendo a maioria no Senado, a maioria na Câmara, a população aprovando. Ah, Josué, isso é certo, isso é errado. Não está na mesa de discussão nesse momento se é certo, se é errado. A minha opinião eu já expressei várias vezes sobre essa taxação do Donald Trump, mas o fato é que os americanos estão achando ok, o Senado está achando ok, a Câmara dos Deputados está achando ok e o Donald Trump está tocando essa nova música no comércio mundial. Abre aspas para o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125% com efeito imediato, escreveu Donald Trump em sua própria rede social, a Truth Social. E o presidente ainda disse esperar que em um futuro próximo a China perceba que os dias de exploração dos Estados Unidos e dos outros países não são mais sustentáveis. E eu vou te mostrar exatamente o que isso aqui significa com números daqui a pouquinho, peraí. Na mesma publicação, o líder norte-americano anunciou que irá reduzir para 10% as taxas recíprocas para outros países pelo prazo de 90 dias. E ele se referiu à decisão como uma pausa no tarifaço que há uma semana resultou na escalada da guerra comercial global. Depois do anúncio do Donald Trump, o que aconteceu? Reflexos no mercado. O índice Dow Jones avançou 7,87%. O S&P 500 avançou 9,52% e a Nasdaq avançou 12,16% após o anúncio do Donald Trump. Aqui no Brasil, o índice Ibovespa subiu 3,12% e o dólar, que chegou a ser negociado a R$ 6,10, acabou caindo agora para R$ 5,83. Mas mesmo assim, a tensão continua porque essas tarifas do Donald Trump recíprocas aos outros países é apenas momentaneamente. E agora, para não restar mais nenhum tipo de dúvida, para você entender o porquê dessa guerra comercial, a justificativa do Donald Trump, é por causa disso aqui, ó. A balança comercial da China nos últimos 20 anos, eu vou comparar essa balança comercial da China com a balança comercial dos Estados Unidos, tá bom? O que é a balança comercial? É o índice que acompanha tudo que o país exporta e importa. Se o país importa mais do que exporta, significa que esse país está tendo um déficit na sua balança comercial. Se o país exporta mais do que importa, significa que ele está tendo um superávit. E numa relação comercial com os outros países, naturalmente o que acontece? Se trabalha para chegar aqui, cara, numa linha aonde fique bom para ambos os países. Pode ter um superávit em algum momento, vai ter superávit em vários dos casos, ou vai ter déficit, mas não algo tão discrepante. E o que acontece com a China, pelo menos nas últimas 2 décadas, através desse gráfico aqui que a gente vai ver, é que a China, meu amigo, está dominando o mercado global. Ou seja, a China é a maior exportadora dos seus produtos. E na hora de importar produtos de outros países, o que a China faz? Coloca bloqueio, barreira comercial, porque a China consegue atender a sua demanda interna com a sua produção e também a demanda externa dos outros países. Então ela não tem que trazer produto, por exemplo, dos Estados Unidos, sendo que ela produz esse produto no seu próprio solo. E ela vai gerar barreiras burocráticas e tarifárias contra os produtos, a entrada de produtos americanos em solo chineses. Isso já acontece. A China é um país fechado, onde as empresas vendem seus produtos, recebem em dólar, ninguém pode ficar com dólar, tem que passar esse dólar para o governo chinês, que o Banco Central chinês, e a galera tem que trocar o seu dólar pelo yuan, que a partir de agora, após essa guerra tarifária contra a China, vai entrar numa espiral extremamente negativa. Então dá uma olhada comigo nesse gráfico que acompanha a balança comercial da China. Aqui, ó, é como se fosse zero, que dessa linha para baixo o país tem déficit, dessa linha para cima o país tem superávit. Teve superávit em 2005 de mais de 100 bilhões de dólares, foi tendo superávit até chegar aqui, ó,
ó, em 2008, onde teve a crise dos Estados Unidos, dos subprimes, quem não lembra disso, né? Então o mundo entrou numa recessão naquele momento, ó, por conta do consumo dos Estados Unidos. O que aconteceu com a balança comercial da China? Ela vendeu menos para os Estados Unidos. E logo depois da recuperação, o que aconteceu? Ó, a China voltou a ter uma forte alta no seu superávit na sua balança comercial, chegando em 2015 a 600 bilhões de dólares no ano. Pouco tempo depois entrou o Donald Trump nos Estados Unidos como presidente. O que aconteceu? A China perdeu espaço nos Estados Unidos novamente. Ou seja, a política do Donald Trump, que é de pensar mais nas empresas e na indústria americana, teve uma queda. Logo em seguida teve a pandemia do Covid e entrou o Joe Biden. Olha o que aconteceu no superávit da China nesse momento. Hoje, o último número que a gente tem de 2024, a China teve um superávit na sua balança comercial histórico de 1 trilhão de dólares, meu amigo. Significa que nessa relação de exportação e importação, sobrou aqui para a China 1 trilhão de dólares. Guarda esse gráfico porque a gente agora vai dar uma analisada na balança comercial dos Estados Unidos. Agora olha comigo, essa daqui é a balança comercial dos Estados Unidos. Aqui, meu amigo, aquela linha do zero. Lembra da linha do zero? Que daqui para baixo é déficit, daqui para cima é superávit. Desde 2005, a balança comercial dos Estados Unidos fecha com déficit, que após a crise do subprime lá nos Estados Unidos, ó, que foi aqui em 2008, 2009, a balança comercial até que fechou com um déficit menor do que estava fechando, mas mesmo assim, ó, ao longo desse tempo, olha o que aconteceu com a balança comercial. O último dado que se tem de 2024, a balança comercial americana fechou com um rombo de 1,2 trilhão de dólares. Ou seja, enquanto a economia dos Estados Unidos está sendo inundada dos produtos chineses, são produtos muito mais baratos, que não vale a pena ser produzido em solo americano, entra muito fácil os produtos da China, principalmente depois que entrou a Amazon, a Temu lá nos Estados Unidos, o AliExpress, a Shein, os sites asiáticos, os sites americanos, os importadores não têm nenhum tipo de barreiras, trazem muito facilmente os produtos da China e com isso a indústria americana não consegue competir. E é exatamente contra isso aqui que o Donald Trump está lutando nesse momento e o povo americano está dando ok. Se isso aqui é certo ou errado, a opinião nossa não faz a menor diferença nessa história toda. A grande questão é que existe uma plausibilidade dentro dessas ações do Donald Trump. Se é certo ou errado, a gente só vai ver conforme o tempo vai passar. Na minha opinião, o povo americano vai pagar o preço durante um período, vai custar, como toda guerra, seja ela uma guerra bélica, custa os impostos do povo americano, como uma guerra comercial também vai custar. Os americanos vão ter que pagar mais caro pelos produtos, mas durante um tempo. E a estratégia do Donald Trump é que, ao longo do tempo, no futuro próximo, em médio e longo prazo, as empresas americanas retornem para produzir os seus produtos em solo americano. Essa é a justificativa do Donald Trump para criar essa taxação. Ficou bem claro que, assim como a China falou que iria levar até o fim, os Estados Unidos também vão levar até o fim, vão levar até as consequências finais. E isso já está surtindo efeito, como você pode ver nessa matéria aqui. A Apple enche aviões com iPhones e despacha para tentar driblar das tarifas do Trump, ou seja, está todo mundo tirando os estoques lá da China. Ou seja, se a Apple está tirando seus produtos, por que não eles não podem também tirar a sua empresa e começar a produzir esses produtos em solo americano, hein? Isso pode ser uma estratégia de médio e longo prazo. A Apple já anunciou que vai investir 500 milhões de dólares na sua estrutura nos Estados Unidos e pode ser que venham mais investimentos por aí, ou seja, esses investimentos que não estavam sendo feitos nos Estados Unidos, a Apple, por exemplo, já vai fazer esse investimento lá. Não só a Apple está entrando nessa jogada, como também a Amazon. Nos Estados Unidos, a Amazon, entrou nessa guerra comercial também, cancelando todos os pedidos sem aviso prévio de produtos vindo de fornecedores chineses. Para você que não sabe, a Amazon tem uma modalidade de serviço que atua como se fosse uma importadora, trazendo produtos da China, que são muito mais baratos, e envia para os seus armazéns espalhados pelos Estados Unidos. Para você entender o tamanho do estrago, os itens que a Amazon compra, diretamente de fornecedores chineses, representam 40% de todos os produtos vendidos no site da Amazon. E a Amazon está disposta a abrir mão de 40% desses produtos
basicamente 40% do seu faturamento, e tudo isso começando a partir de já, imediatamente. E a pergunta que não quer calar é: Josué, cara, o que isso aqui tem a ver? Como é que isso impacta com o Brasil? Como é que a indústria brasileira vai sentir os reflexos disso? Deixa eu trazer aqui um gráfico para você. Bom, segundo o The Wall Street Journal, a China vai deixar de vender em produtos para os Estados Unidos no mínimo 500 bilhões de dólares por ano em produtos. E esses produtos, o que vai acontecer? A China vai continuar produzindo e ela vai inundar os outros países com os seus produtos. E isso acaba afetando as indústrias no mundo inteiro, que não tem como competir com a China. Não tem. Principalmente a indústria brasileira, que vem sendo destroçada há 30 anos. Há 30 anos atrás, a indústria brasileira representava aproximadamente 30% do nosso PIB e de 30 anos para cá só vem caindo e caindo drasticamente. Hoje, a nossa indústria representa os pífios, aproximadamente 12% do nosso PIB e só caindo, só a ladeira abaixo. Não tem como a nossa indústria disputar com a China. E agora a China, cheia de produtos que não está vendendo para os Estados Unidos, o que vai acontecer? Vai ter que colocar esses produtos no mundo inteiro. Quais são os tipos de produtos que a China pode vender mais aqui para o nosso país? A China, mais produtos exportados ao Brasil. Ela vai ter que exportar mais, vai ter que tirar esses produtos dos seus estoques. E eles vão inundar o mundo com seus produtos. Quais são os principais produtos? Painéis solares. Quando você tem um aumento de oferta de produtos, o que tende a acontecer? A queda nos preços. Então a gente vai ver mais painéis solares se o governo não criar taxação em cima desses produtos para ganhar dinheiro em cima disso. Você duvida que o governo Lula vai fazer isso? Outro produto, baterias, brinquedos, carros elétricos. Carros elétricos, cara, que aqui no nosso país já está sendo uma febre. Qual o carro americano que você vê aqui? Carro que foi fabricado nos Estados Unidos, você vê aqui no Brasil? Cara, praticamente não tem. Agora, me fala aí um carro chinês, uma marca chinesa, carros elétricos, por exemplo. Pois é, a China está dominando esse mercado e a gente vai ver cada vez mais carros elétricos. Quem gosta de carro elétrico, está aí, ó, uma oportunidade de comprar esse tipo de veículo. Pneus também e principalmente a indústria têxtil brasileira vai de ralo, vai de arrasta. Por quê? Agora vai ter uma concorrência pesada da China para produzir roupas, por exemplo. Se no site chinês, mesmo com a taxação imposta pelo governo brasileiro de 100% nos produtos chineses, tudo que o Trump está fazendo, o Brasil já faz isso aqui há algum tempo com os produtos chineses. Mesmo assim, é mais barato você comprar nos sites chineses. Agora, imagina quando a China ter que colocar esse produto para fora. Esses produtos vão ter uma queda drástica de preço. Então, quem investe aí em varejo, saiba que o varejo brasileiro, essas empresas brasileiras e a indústria têxtil brasileira está com os dias contados. E você, o que você acha? É um movimento positivo ou negativo para a nossa economia? Já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. Isso aqui eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Se você acha que vai ser positivo, se você acha que vai ser negativo para a gente. É extremamente importante a sua participação para dar corpo aqui para a nossa conversa. Todo mundo sabe que os nossos conteúdos são verdadeiros murais e a sua participação é muito importante. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.